noite, bem-vindo mais uma vez. Vamos começar por falar de um tema que tem dominado a atualidade desde ontem, tem a ver com a eleição de Portugal como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. O que é que justifica que tenha sido eleito logo à primeira volta? Olha, em primeiro lugar, eu penso que é a diplomacia portuguesa. Houve aqui um trabalho enorme do ministro Paulo Rangel, mas é toda a diplomacia. E é bom não esquecer que é um trabalho de muitos anos. Foi o ministro Paulo Portas, em 2013, que lançou esta candidatura e depois seguiram-se os outros ministros, com o primeiro-ministro António Costa e tudo isto. Ou seja, há uma solidez da nossa política externa. E isso é o primeiro a dizer, é que é muito importante que se mantenha essa solidez de uma política externa que entre o PS e o PSD foi sempre consensual. E isso traz resultados, foi o que aconteceu. Porquê é que estes resultados são tão importantes? Porque nós ganhámos a Alemanha. A Alemanha cria muito este lugar e Portugal consegue ganhar a Alemanha, consegue ganhar, como diz, à primeira volta, é a primeira vez que isso acontece e, portanto, temos aqui um resultado histórico para Portugal que vai ser, aliás, o primeiro, em 2027, no primeiro mês, Portugal vai ser aquele que preside o Conselho de Segurança. A pergunta para os portugueses é porque é que isto é importante e porque é que é importante o Conselho de Segurança. Porque as Nações Unidas só têm três poderes. Tem um que é formal, que é quando os países estão lá na Assembleia Geral. Tem um poder que é político, que é o Conselho de Segurança. E depois tem um poder executivo, que é o Secretário-Geral, António Guterres. Mas as decisões políticas são todas tomadas neste órgão. E isso é de uma importância enorme, porque as sanções, as missões têm que passar por este órgão. Só que há 5 membros que valem mais do que todos os outros, que são os 5 membros fundadores que em 1945 representavam o mundo. Eram os Estados Unidos de um lado, a China do outro, depois tínhamos França, Reino Unido e Rússia. O que é que acontece agora? Eu trazia um gráfico interessante para mostrar. Os tempos que vivemos pedem mudanças. Pedem grandes mudanças, porque o mundo já não é representado por estes 5 países, já não são os 5 maiores. E porquê é que a Alemanha queria muito? Porque a Alemanha é um dos grandes países que está ali, com uma cor diferente, não está representado naquilo que é os 5 lugares permanentes. Como, por exemplo, a Índia também não está, ou o Brasil, o Japão, eles não estão representados, o que faz com que o multilateralismo esteja a enfraquecer-se. E, portanto, aquilo que enfraquece o multilateralismo também são estas organizações não se adaptarem. E esse era um passo muito importante, que penso que António Guterres, por todas as razões, não é culpa dele, não conseguiu, mas esta reforma do Conselho de Segurança é muito importante para o futuro do mundo. É uma reforma que começou a ser falada sobretudo depois da invasão da Ucrânia por parte da Rússia e esta necessidade de haver alguma força por parte da ONU que tem vindo a decair nos últimos anos. Daí o sublinhado de que essa reforma tem mesmo que avançar. No fundo, os Estados Unidos estão, de certa forma, não querem nada com as Nações Unidas e não querem nada com o multilateralismo. E o multilateralismo é sentar os países à volta de uma mesa para não haver guerra. Basicamente é isso. Foi isso que fizemos depois de 1945. E, infelizmente, aquilo que vemos agora com o Presidente Trump é a destruição desse modelo. Nós não podemos deixar que esse modelo seja destruído e Portugal terá aqui um papel fundamental na capacidade de manter as instituições e uma instituição tão importante para o mundo. Partimos para um outro ponto, vamos falar de cancro. É uma doença crónica, mas por tudo aquilo que tem acontecido nos últimos tempos, e aliás foi notícia esta semana, uma injeção conseguiu tratar cancro da cabeça e também do pescoço em diversos pacientes, em vários países. É uma injeção que vai ser testada em 5 hospitais portugueses. É apenas um exemplo, isto para lhe perguntar se temos todas razões para acreditar que vai deixar de ser uma doença crónica para ser uma doença que possa vir a ter cura. Eu penso que é um momento histórico e é interessante que este momento histórico tenha acontecido agora, basicamente no mês de maio, em que nós, durante muitos anos, aliás, era interessante, nos anos 70, o presidente Nixon disse vamos curar o cancro em 5 anos. Foi a grande aposta dos americanos e, obviamente, não conseguiram. E a partir daí nunca mais se falou em curar o cancro. Falava-se, como diz e bem, passar o cancro a uma doença crónica, ou seja, que as pessoas não morreriam de cancro. É a primeira vez. E eu, como comissário europeu, fiz muitas políticas públicas que eram exatamente nesse sentido, da doença crónica que não mataria as pessoas, isso era o importante, era a sobrevivência das pessoas, e agora, de repente, há uma mudança enorme. E essa mudança acontece em 3 casos aqui particulares, um que estava a referir e 2 que também são muito importantes. E que são casos em que, pela primeira vez, através de uma medicina de precisão, da tal imunoterapia, o que é que acontece? Ela consegue encontrar a chave para as células más.
seja, até agora os tratamentos de cancro era matar as células todas, as boas e as más. E estes tratamentos estão a conseguir ir fazer às células porque conseguem encontrar o receptor. E, portanto, aparece primeiro, no dia 31 de maio, esta apresentação do amivantamab, que é também, eu trago ali os 3 nomes, são 3 nomes bastante complexos, mas este amivantamab é um destes medicamentos, sobretudo para o cancro do pescoço e da cabeça, mas que já está a ser utilizado no cancro do pulmão e em 102 pessoas, 43 não só reduziu, mas desapareceu, ou seja, realmente curou, ou seja, estamos muito próximos dessa cura, não se pode dizer já que estamos na cura, mas estamos já quase lá. E ao mesmo tempo, no dia 31 de maio, há outro grupo de médicos oncologistas que apresenta outro medicamento, que é o Daraxonrasib, que é um medicamento que foi emocionante, porque os próprios médicos estavam emocionados a bater palmas naquele momento em que duplicou a sobrevivência das pessoas que têm cancro do pâncreas. E isto nunca tinha acontecido. O cancro do pâncreas é um cancro muito duro, um cancro em que os resultados mesmo não têm sido o esperado e agora, de repente, consegue-se um resultado absolutamente enorme. E depois temos uma empresa portuguesa, que é a Cellmabs, de um homem extraordinário, que é o Nuno Prego Ramos, que foi vendida por 1.000 milhões, é uma daquelas empresas unicórnios que esteve aqui e que é uma parceira da nossa fábrica de unicórnios, que conseguiu exatamente, dentro das mesmas tecnologias, de encontrar o receptor e que foi vendida à Pfizer por 1.000 milhões de euros, o que é algo absolutamente único. Portanto, estamos num momento absolutamente de viragem, de esperança para quem tem esta doença, seja por que forma for, que a partir de agora vamos conseguir, estamos nesse caminho da cura e isso é absolutamente único e importante para todos aqueles que nos ouvem, mas para muitas pessoas que precisam de esperança neste momento. E há vários ensaios, há vários estudos, várias experiências em vários países. Como é que situa especificamente Portugal nesse esforço e nesse caminho que está a ser feito para encontrar a cura para esta doença? Bom, nós temos os melhores cientistas dos melhores do mundo, não só portugueses, mas outros estão cá, na Fundação Champalimau, mas depois também temos pessoas como o Nuno Prego Ramos, que lançou esta ideia de uma empresa, que é a Cellmabs, que foi a primeira a identificar que sim, essas células tinham receptores muito específicos e que podíamos ter essa chave que abria a porta a essa célula, dessas proteínas, estamos aqui a falar de proteínas, e ele consegue desenvolver com a Universidade Nova uma empresa que foi tal ordem revolucionária que a conseguiu agora e já faz parte do grande conglomerado que é da Pfizer. E, portanto, estamos aqui num momento realmente da ciência que eu mesmo, como comissário, não esperaria estar a viver. E este é um tema que acompanha com especial interesse? Sem dúvida, como antigo comissário da ciência, fiz políticas públicas na área da ciência e, portanto, talvez tenha uma consciência muito grande do valor de certas descobertas. Ou seja, de momentos-chave, eu não como cientista, mas como fazedor de políticas públicas na área da ciência, tenho a consciência destes momentos e posso dizer que este momento é um momento de mudança no mundo. Num mundo com notícias tão negativas, esta é uma das notícias que eu próprio não esperava. Durante 5 anos, como comissário, trabalhei durante 5 anos e não esperava que isto acontecesse e fico muito feliz porque é mesmo muito importante. Bom, estamos com as moedas da semana e vamos ficar a conhecer a boa moeda. E vamos falar de uma jornalista portuguesa, Mariana Vanzeler, porque ganhou 7 Emmys pela produção de uma série documental, chama-se Na Rota do Tráfico, é do National Geographic, é uma série documental sobre os mercados negros e todo o investimento, todo o dinheiro que estes mercados negros envolvem e que implicam. Um feito e um percurso que faz questão de sublinhar aqui. Eu só vi a Mariana Vanzeler uma vez na vida, o ano passado. É uma jornalista absolutamente única. Deveríamos falar mais destes exemplos. É uma pessoa que sai de Portugal, vai para os Estados Unidos, ganha este ano 7 Emmys, o ano passado ganhou 5 Emmys. Não é para qualquer um. E a maneira como ela lidou com o tráfico, seja de droga, seja de tudo aquilo que o pior que acontece no mundo, implica uma coragem enorme. E os jornalistas são corajosos. Mas a coragem que se vê naquela série da National Geographic, em que ela vai e está com todos aqueles que são os maiores assassinos do mundo, maiores traficantes, e ela está ali sem medo, uma mulher sem medo. Eu acho que nós devíamos falar mais destes exemplos, porque é uma grande jornalista. Muitas vezes não falamos dos jornalistas e eu penso que a Mariana Vanzeler recebe aqui uma boa moeda, mas é uma moeda de ouro, porque é absolutamente única e todos devem ver esta série. Já são, acho que, 5 épocas da série e que agora foi descontinuada. Viu todas? Não vi todas, mas aquelas que vi fiquei impressionado. Acho que era absolutamente único a maneira como ela lidava, mas depois também com um humanismo muito grande.
e com um olhar jornalístico sem julgar. Ou seja, a neutralidade jornalística de estar a entrevistar alguém que ela sabe que é um traficante, mas com a abertura e a neutralidade de ouvir essa pessoa. Foi muito impressionante e, portanto, está de parabéns, está no topo do mundo do jornalismo. Fica esse sublinhado para a jornalista Mariana Vazeler. Vamos agora à Má Moeda e na Má Moeda vamos falar de algo que acabou por marcar o dia de ontem, a greve geral 3 de junho, convocada pela CGTP, não teve o apoio da UGT e, como sempre, há discrepâncias entre aquilo que diz o Governo e aquilo que são os números apresentados pelos sindicatos. Os sindicatos dizem que ontem, dia 3 de junho, houve 3 milhões de pessoas que não foram trabalhar. O Governo diz que não, que a esmagadora maioria dos portugueses foram. No que toca ao balanço que pode ser feito do que aconteceu na capital, o que é que nos pode dizer? Bom, primeiro, o direito à greve é um direito fundamental, todos o temos que defender, é um direito constitucional. Mas o direito a destruir o património da cidade não é um direito. O direito a não deixar os outros trabalharem não é um direito. Eu trago aqui, este é um vídeo absolutamente, que eu diria, inaceitável, de um piquete que não deixa uma pessoa ir trabalhar, ou seja, um motorista de autocarro não pode ir trabalhar porque o piquete não o deixa trabalhar. Isso não é justo, não é democrático. O piquete pode estar ali, mas não pode estar a fazer aquilo. Isto é absolutamente vergonhoso. Isto foi passado até por vários... E a que horas? Foi no dia da greve logo de manhã, durante a madrugada. Isto passou, aliás, a Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, penso que foi a primeira pessoa que passou este vídeo. Mas é realmente inaceitável e não pode acontecer. Pior do que isso, ou tão mau como isso, é o degradar do património dos lisboetas. E os lisboetas têm que saber que estão a pagar por isto. Ou seja, houve, e trago algumas fotografias, dos grafites, da destruição total da cidade, em termos daquilo que é o nosso património. Eu recordo que limpar cada um destes grafites custa dinheiro. Nós gastamos 4 milhões a limpar grafites. Sabe quantos grafites... 4 milhões por ano? Por ano. Eu já tinha dito aqui também. Já tinha dito. Sabe quantos é que limpámos agora depois da greve? Limpámos 1023 grafites. Nas últimas horas? Nas últimas horas, 1023 grafites. Portanto, eu, primeiro, obrigado a todo o Departamento de Higiene Urbana da Câmara Municipal que está a fazer, mas isso custa dinheiro. Custa dinheiro aos contribuintes. Aos contribuintes, claro. No fundo, o dinheiro é sempre dos contribuintes. São os lisboetas que estão a pagar esta desordem. A destruição de caixotes do lixo. É absolutamente... Eu vi aqui eu vou pedir à realização que continue a passar algumas das imagens que... Mas eu acho que as coisas se podem fazer com calma, com serenidade. E hoje, obviamente, não se pode comparar, mas eu estava a ver o Sr. Cardeal falar sobre a procissão. Hoje houve uma procissão em Lisboa que teve milhares de pessoas. Não aconteceu nada. É uma procissão, no fundo, também ao afirmar, neste caso da fé, mas o afirmar contra uma política pública também deveria ser algo sereno e tranquilo. E aquilo que se viu à porta da Assembleia da República é vergonhoso. E, portanto, alguém tem que ser responsável. Os sindicatos têm que responder por isso. Claro que os sindicatos dizem que não têm nada a ver, eu percebo isso. Mas alguém tem que ter. Alguém tem que ter. Isto não pode acontecer num país civilizado, não pode acontecer e os lisboetas não querem isto. Não queremos. Ou seja, nós temos o direito de trabalhar aqueles que, aliás, eu fui criticado... Mas mesmo que alguém, já falámos disto aqui também neste programa, mesmo que alguém seja apanhado em flagrante delito a fazer um grafite, não acontece nada. Não acontece nada, mas isso é a outra parte, que é a lei e a justiça. A justiça não funcionar, neste caso, é vergonhoso isso não acontecer, que sabemos perfeitamente que eles são e apanhamos, mas não lhes acontece nada. Mas neste caso... É absolutamente vergonhoso estarem a destruir património, porque há aqui paredes de alguns sítios que, ao tratarmos, estamos a raspar a parede. Portanto, o património, que são edifícios públicos, que têm mais de 100 anos, como é o caso da Câmara Municipal de Lisboa, vai sendo degradado. E, portanto, eu penso que é inaceitável. Aliás, é muito interessante ver que estas greves gerais têm um intuito extraordinário. Se for contar o número de greves gerais desde o 25 de Abril, foram 12. Foram quase todas em governos do PSD ou da AD. Ou seja, há aqui realmente um intuito político. António Costa foi primeiro-ministro durante 8 anos, nunca teve uma greve geral. E, portanto, há aqui um intuito político contra algo que é uma lei do trabalho que é necessária para reformar o país. E, portanto, se queremos reformas, temos que fazer as reformas. Mas isso é outro ponto. O meu ponto aqui é a greve geral não vale para impedir os outros de trabalhar e não vale para destruir Lisboa e o património da cidade. Isso não vale, porque isso é vandalismo
e não é aceitável. Entre limpeza de grafites e mobiliário urbano, que foi incendiado ontem durante os confrontos entre a polícia e manifestantes em dia de greve geral, já tem uma ideia dos prejuízos? Ainda não temos, mas terei muito gosto em trazê-lo aqui. Mas só para terem uma ideia, quando na Câmara Municipal a Câmara foi grafitada de uma maneira selvagem há uns tempos, custou 10 mil euros retirar aquele grafite. Um grafite grande, aquele era um dos grandes, custou 10 mil euros. Portanto, estamos aqui a falar em média, por cada destes grafites, 2 mil, muitas vezes 3 mil euros. É o dinheiro que custa. E, portanto, é o contribuinte, é o lisboeta que o paga. E, portanto, eu pedia realmente serenidade. A cidade não pode chegar a este ponto. E, portanto, a greve geral pode acontecer. É verdade que acontecem sempre em governos do PSD, mas isso depois é algo que se pode falar politicamente, mas o ponto nem é esse. O ponto que eu trago aqui não é político, é de civilização da nossa cidade. E eu tenho a certeza, porque falei com muitos lisboetas hoje, que os lisboetas não querem isto. Em relação ao balanço que pode fazer do impacto desta greve na cidade de Lisboa, quais foram os setores mais afetados? Eu diria que o impacto foi em que percentagem? Bom, nós tivemos um impacto, sobretudo na Carris, nos transportes, um impacto de quase 60%, um impacto também dessa ordem de grandeza de 70% nos serviços de higiene urbana, e portanto a cidade está hoje mais suja porque temos que conseguir resolver toda uma noite em que os serviços não funcionaram. Com todo o respeito para quem faz greve, todo o respeito. É uma greve que afeta sobretudo os serviços públicos, mais do que os serviços privados. As pessoas nas empresas privadas não fizeram greve. Agora, nos serviços públicos afetou bastante, nestes, eu diria, à volta dos 60% a 70%, depende dos serviços da Câmara Municipal, e as pessoas têm todo o direito a fazer greve. Mas é quando o fazem de uma maneira civilizada. Eu marquei uma reunião de Câmara, estava marcada para esse dia, desde janeiro. Não era um dia feriado, eu mantive a reunião. Nesse dia não houve condições, porque houve pessoas que faltaram dos serviços e, portanto, não havia condições naquele dia para fazer, não se fez a reunião. Fui criticado, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Não é um feriado, era uma reunião que estava marcada desde janeiro. Eu não desmarco a reunião, se não houver condições para a fazer, não a faço. O Partido Socialista radicalizou-se, neste momento é um partido na Câmara de Lisboa com um radicalismo como eu nunca vi, e veio atacar que o Presidente da Câmara tinha provocado os trabalhadores. Não, as empresas, os serviços têm, como o hospital, têm cirurgias marcadas, não são desmarcadas, a não ser que sejam de última hora ou são programadas. Tem os profissionais que as façam. Mas senão as cirurgias são feitas e, portanto, na Câmara as reuniões também são feitas. Portanto, nós não podemos estar num país em que pensamos que o direito à greve é o direito a impedir os outros irem trabalhar ou temos que estar a mudar tudo aquilo que é o nosso trabalho. O trabalho está marcado, se as pessoas não aparecerem não se faz. Olha, por acaso foi o caso, não se realizou a reunião de Câmara. Muito bem, com todo o respeito e com todo o respeito democrático pela instituição e pelas pessoas. De uma maneira geral, qual é que diria, Engenheiro Carlos Moedas, que foi a mensagem que os portugueses na globalidade quiseram passar com o dia de greve geral de ontem? Eu acho que é uma mensagem de descontentamento, sobretudo da área pública. Eu não vi essa mensagem no privado. Nem vejo as pessoas no privado a lutarem contra estas mudanças na reforma laboral, porque estas reformas, para as pequenas empresas, elas já acontecem. O banco de horas, que é uma pessoa trabalhar mais numa semana e menos de outra, já acontece a muita gente. Aqueles que são precários têm isso. Aqueles que estão mais jovens, que estão em empresas pequenas, também muitas vezes trabalham mais numa semana e menos noutra. Isso faz parte da vida deles. Portanto, essa mudança na lei não os afeta porque ela já é parte da vida deles. Ou a parte de termos uns contratos a prazo em vez de ser 2 anos, 3 anos. Mas o que é que isso faz de diferença? O que é que eram estas grandes mudanças que fazem uma greve geral? Eu, sinceramente, não percebo, mas respeito. Agora, sobretudo, estamos a falar de uma greve mais na função pública do que no privado. No privado, o privado continua a funcionar, a não ser para aquelas pessoas que não puderam chegar ao trabalho, que isso é outra parte que os serviços mínimos deveriam assegurar e muitas vezes não asseguram. Partimos para as moedas finais. Os duques de Edimburgo estiveram em Portugal, estiveram aqui em várias zonas do país, na capital incluído. O que é que gostaria de destacar desta deslocação dos duques de Edimburgo, que vieram a propósito de mais um aniversário do Tratado de Windsor, que é a mais antiga aliança diplomática do mundo? É verdade, eu penso que, sobretudo isso, eles estiveram em Lisboa para marcar os 640 anos desta aliança do Tratado de Windsor, são 1386, portanto, imaginar um tratado nessa altura. Um tratado que nos defendeu, no fundo, contra os reis de Castela, porque nós tínhamos um rei Dom Fernando que morre e a filha era casada com o rei de Castela e, portanto, aí começa a dinastia de Avis, com Dom João, que era um filho
ilegítimo. E isso foi marcante para Portugal nessa altura, mas foi o tratado que marcou a nossa relação com o Reino Unido e, portanto, é uma relação muito antiga, de muitos anos, e este tratado marca a Europa antes da Europa, de certa forma, não é? É um primeiro tratado europeu entre dois países que marca um bocadinho aquilo que hoje vivemos. Os duques estiveram em Lisboa, visitaram a Torre do Tombo para ver o original desse tratado. Andaram de elétrico, andaram de elétrico, aqui a ver na imagem. Andaram de elétrico. O Duque de Edimburgo gosta muito de elétricos, até pensou conduzir o elétrico, mas depois acharam que por questões de segurança seria melhor ele Achou não melhor conduzir. Não, penso que a equipa dele não o deixou, mas ele tinha muita vontade de conduzir um elétrico. E portanto é fantástico ter aqui este marcar do tratado mais antigo que marca a Europa e que marca o mundo. Alguma curiosidade que nos possa contar desta convivência que teve com os duques de Edimburgo? Não, são pessoas de certa forma simples, ao contrário do que se pudesse pensar, que quiseram saber sobre a cidade. Queriam saber sobre o Jardim da Estrela, porque é um jardim diferente. O Jardim da Estrela é um jardim romântico inglês, ao contrário de muitos jardins que nós temos, que ele não é geométrico, tem esconderijos e, portanto, era muito baseado naquilo que eram os jardins ingleses da época. E o Jardim da Estrela, que é absolutamente fantástico, nós estamos agora a renovar, foi para eles algo de extraordinário de ver aquilo que é a tradição inglesa em Lisboa, feito por um grande arquiteto que era o Jean Bonnard. Está feita essa passagem, essa viagem, pequena viagem por aquilo que foi a deslocação dos duques de Edimburgo a Portugal e, nomeadamente, a Lisboa. Uma nota para a morte, no final do mês de maio, de um filósofo e sociólogo francês, Edgar Morin, aos 64 anos. É verdade, Edgar Morin esteve em Lisboa há 2 anos, portanto ele tinha 102 anos. É um homem muito bonito, porque é um homem que tem uma beleza interior incrível. Aqui numa visita ao interior da Câmara Municipal de Lisboa. Ele tinha 102 anos, foi há 2 anos. Ele era o homem do humanismo, o homem que lutou contra a polarização do mundo, contra o que ele chamava os ódios coletivos, não é? Quando as pessoas têm um ódio coletivo. E ele, que era um judeu resistente contra o nazismo, viveu esse ódio coletivo e preocupava muito o que é, no fundo, a volta do antissemitismo à Europa. Ele foi o grande pensador do que ele chamava o pensamento complexo, que era dizer que as coisas não são simples. Há sempre vários ângulos para as diferentes ideias, que não podemos simplificar e que o mundo, ao simplificar, está no caminho dessa polarização e que a polarização era, no fundo, uma simplificação do mundo e que não devemos simplificar o mundo é complexo, que ele chamava o pensamento complexo. E com 102 anos fez uma palestra na Fundação do Oriente que eu acho que nenhum de nós a faria com a nossa idade e com 102 anos ainda menos, com um brilhantismo incrível. Portanto, mas qual é que diria que é a mensagem essencial que deixou todo o trabalho e todo o percurso que fez? Era a mensagem contra a polarização e contra os ódios. Ele tinha sempre a visão que deveríamos olhar sempre para as questões dos dois lados e respeitar os ângulos de cada um. E, portanto, ele foi realmente um homem que levou o humanismo através do que ele chamava esse pensamento complexo, que era quando alguém diz uma coisa, um ataque, dizer não, este ataque tem que ser visto de vários ângulos e temos que, não é simplificá-lo, mas criar uma complexidade que une as pessoas. O que é que o origina, o que é que está por trás. O que é que está por trás. E, portanto, ele que vinha marcado da Segunda Guerra Mundial, que tinha sido perseguido, que tinha estado num campo de concentração, a ideia dele era como é que ele poderia compreender o nazismo, como é que ele poderia compreender o mal que se fez ao mundo, como é que isso era possível. Portanto, é esse caminho que ele faz e a mensagem que ele deixa é, sobretudo, uma mensagem de humanismo, de não nos odiarmos uns aos outros, de nos compreendermos, de nos amarmos uns aos outros. E isso é uma imagem muito bonita de um grande filósofo, de um homem que viveu 104 anos, um sábio. Entretanto, temos aqui umas sugestões culturais também que gostaria de deixar nas médias desta semana. Eu hoje estive na Feira do Livro e trazia aqui, porque eu hoje estive num livro do Toy, que é, eu vou pôr assim para se ver, porque o Toy é um homem incrível. Ele foi imigrante como eu, ele na Alemanha ou em França, e os imigrantes têm sempre um amor ao seu país, que é o que eu chamo um amor redobrado, porque tivemos lá fora, não é?
e porque quando estávamos lá Olharam fora... para o país numa outra perspectiva. E o Toy subiu a pulso, é um homem que tem talento, que é corajoso, que é generoso e portanto, passei para lhe dar um abraço e trazia aqui o livro dele. E, finalmente, como nota a moeda finalíssima, a grande Marina Mota, que estreou no Parque Mayer em 1982, volta agora ao Teatro Variedades, com uma peça fantástica até ao dia 28 de junho. É uma peça sobre uma senhora sérvia que é cuidada por duas portuguesas, entre elas Marina Mota, nestes 100 anos do Parque Mayer. O Teatro Variedades, quando cheguei, era um teatro que estava fechado, é um novo teatro no Parque Mayer e eu convidava todos a ir ver a grande Marina Mota, que é uma grande mulher, que é uma grande atriz e que tem a capacidade de transmitir aquela energia que ultrapassa tudo e que nos põe felizes. E, portanto, a Marina Mota no Variedades.